Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayeshev, que significa ele habita. Vamos de Gênesis 37, 1 até 40, 23. E hoje, queridos, eu gostaria de traçar um paralelo, entre o nosso patriarca Yaakov e Yosef. Eu quero iniciar fazendo isso. Obviamente vamos abordar outras coisas, mas eu gostaria de mostrar algo muito interessante para você. E dentro disso, eu quero mostrar também uma outra circunstância, ligada também à história do Império Romano, ligada também a essa questão da justiça. Uma justiça podre, imunda, mas que reflete bem a forma como o mundo olha para nós e olha para a Bíblia, querendo fazer com que nós sejamos responsáveis por coisas que aconteceram no passado. Mas depois eu conto isso para você. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o amor que Yaakov tinha por Yosef. Por que ele amava tanto Yosef? Obviamente a gente sabe que Yosef foi o primeiro filho da sua mulher Rachel, a amada dele. Ele teve outros filhos com outras mulheres, mas quando ele tem Yosef, para ele é o coroar do amor que ele tinha pela sua esposa. A única mulher que ele amou de fato. E agora, o resultado desse amor está aqui se materializando com a pessoa de Yosef. Então Yosef vai ser um filho que ele vai ter, obviamente, um carinho diferente, um tratamento diferente. Ele vai olhar para Yosef, toda vez que ele olha para Yosef, ele vê a si mesmo e vê a sua esposa Rachel. E isso é muito interessante, irmãos, porque Yosef, ele é a expressão do amor de um homem por uma mulher. Yosef é a materialização disso. Yosef é o resultado do amor de um homem por uma mulher que persistiu, orou, pediu ao Eterno que ela pudesse conceber. E finalmente ela traz ao mundo um homem chamado Yosef. E aí tem alguns paralelos entre os dois que eu gostaria de traçar e mostrar para vocês. São 10 coisas, tá? A tradição judaica é que eles foram circuncidados na mesma época, entendeu? Então, eles fizeram a Brit Milá, e isso é uma coisa muito importante, porque isso é a identidade física que o homem judeu tem, e em qualquer lugar do mundo onde ele está, ele fisicamente ele pode ser identificado pela Brit Milá, que é um pacto feito na carne do homem, e este pacto ele traz consigo também uma coisa muito interessante, porque quando o prepúcio é cortado, sai um pouquinho de sangue, e fica-se um anel de carne. Esse anel de carne é como se fosse uma aliança feita com derramamento de sangue direto na carne do homem. Então isso é muito significativo, que ambos tiveram isso na mesma época, e eles tiveram o privilégio de obedecerem essa importante mitzvah da Torá. O Midrash diz que eles pareciam iguais, ou seja, o que o Midrash está nos falando é que o fato de Yosef ter nascido com tanto amor, foi envolvido muito amor nisso, quando ele nasceu, ele era muito parecido com seu pai Yaakov, fisicamente falando. E você vai ver que espiritualmente também os dois eram gigantes espirituais. Os dois tinham essa mesma pegada de estudar a Torá, de terem discernimento no reino espiritual e de serem homens que tinham uma emuná, uma fé muito grande. Então a gente vai ver isso aqui, eles tinham um contato com o Eterno completamente diferenciado. Então eles tinham essa similaridade física, mas também espiritual, porque ambos carregavam aquela glória, aquela unção, aquela coisa pesada da presença do Eterno. Os dois tinham isso, e assim, e a medida que eles tinham era muito grande.
Então eles já carregavam esses dois e se pareciam muito nessas áreas. A terceira coisa, eles eram odiados pelos irmãos. Engraçado isso, né? Esaú odiava Jacó por aquilo que ele era, por ser um homem temente ao Eterno, um homem cumpridor de mitzvot, um homem que ficava estudando, estava preocupado com as coisas espirituais. Os irmãos de Yosef o odiavam, por quê? Justamente por causa disso e pelas manifestações espirituais, que depois, se der tempo, a gente vai dar uma pinceladinha sobre os sonhos que Yosef tinha. Todos eles eram proféticos. Então você imagina que uma pessoa dessa, que navega no reino do Espírito, numa altitude tão elevada, obviamente vai ser odiada. Agora, ser odiado dentro de casa era uma coisa complexa. E a gente entende isso porque os paralelos que existem entre isso que eu estou falando, se você colocar a vida de Yeshua, também tem paralelos assim muito interessantes sobre isso. Continuando, o 4, ambos foram enviados ou desceram ao Egito. E é interessante que o Egito ele vai ser uma rota de passagem para poder provar, para poder extrair da pessoa aquilo que ele tem de melhor. Porque é lá no Egito que acontecem os milagres, as multiplicações, o Eterno manifesta a glória dele no meio dos ímpios. Então, os justos, ocasionalmente, precisam estar no Egito. Por que isso? Porque o Eterno precisa manifestar aquilo que ele é através de um justo. Ele não vai manifestar a glória dele para um incrédulo, para um ímpio, uma pessoa que não quer saber. Mas ele vai manifestar através do justo. O justo, ele carrega isso. Ele não carrega só a presença, ele carrega a unção. Ele carrega o conhecimento da palavra, ele carrega a vivência da palavra. E as pessoas vão lá fora olhar para nós e nos identificar como servos de Yeshua quando nós vivermos a palavra. Quando nós, ocasionalmente, pregarmos para eles a palavra. E quando nós estivermos em qualquer local, a nossa presença vai falar mais alto em relação a tudo isso. Por isso é muito importante, quando a Torá diz que eles foram para o Egito, o fato deles estarem ali iria mudar a história do Egito e também dar uma chance ao Egito para receber a redenção. Isso é uma coisa muito importante. Onde nós andamos, onde nós estamos, nós estamos dando oportunidade para que outras pessoas possam conhecer Yeshua através da nossa vida. Por isso, a luz de Yeshua precisa brilhar através de nós. Yeshua diz que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz não pode ficar escondida. Ela tem que ser manifesta, ela tem que ser colocada em lugares altos. E aí vai a interpretação da palavra. Nós somos colocados em lugares onde as pessoas vão nos ver. A nossa vida passa a ser pública. E aí já não dá mais para a gente errar, porque nós vamos ser os espelhos de Yeshua aqui na terra, para que as pessoas saibam quem ele é através de nós. Shaul disse isso, não vivo mais eu, mas o Mashiach vive em mim. Então ele diz, a vida que eu vivo agora, eu vivo pela emuná no Filho de Elohim. Então você vê que isso é uma coisa muito clara, muito prática, é muito dia a dia, sabe? Então isso pra gente não tem mistério, a gente precisa viver isso no nosso dia a dia, assim como os nossos patriarcas viveram. O número 5, ambos fugiram de seus irmãos. A fuga, irmãos, é uma coisa que é muito interessante também e às vezes necessária. E por que a fuga às vezes é necessária? Porque existem momentos
em que o confronto não vai adiantar de nada. Existem momentos em que bater de frente com alguém não vai resolver. E nós vamos acabar tendo prejuízo com isso. E você sabe por quê? Porque nós podemos, no caso, perder o controle e acabar dando problema. Porque aí as pessoas vão dizer assim, tá vendo, olha lá, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas não é que nós fizemos. É que aquela pessoa fez alguma coisa errada e vai nos incitar à ira. Então, nesse momento, é melhor a gente virar as costas e sair e fugir da situação. Assim como Yosef fugiu daquela mulher para não pecar. Entendeu? Então, tem ocasiões que é melhor a gente pegar e tirar o time de campo e fugir. E algumas vezes a gente foge para não morrer, inclusive espiritualmente. Nós fugimos para manter a nossa vida intacta diante do Senhor. Então, isso é muito, muito importante. Importante a gente entender que existem momentos e momentos na nossa vida. E que algumas vezes essa retirada, esse bater em retirada, até espiritualmente falando, é bom a gente dar um passo para trás para depois dar vários para frente de novo. A sexta coisa, ambos se tornaram líderes da sua nação. E essa também é uma outra coisa muito interessante. Porque quando Yaakov, nós vamos ver nas parashiotes à frente, quando Yaakov chega no Egito e Yosef leva ele diante de Faraó, e Yaakov abençoa Faraó 2 vezes, quando ele chega e na hora que ele está saindo. Então você percebe que há uma liderança inata para os filhos de Israel. Eles foram chamados para serem príncipes. Isso é muito interessante, irmãos. O Senhor chamou a mim e a você para sermos príncipes. O nome Israel, além de significar aquele que luta com o Eterno e prevalece, ele significa também príncipe do Eterno. Ou seja, aquele que foi chamado para exercer a governança. Então, você vê, quando Yosef é mandado para Mitzraim, para o Egito, ele vai para lá como um fugitivo, como alguém que está sendo vendido e não tem valor nenhum. E no Egito descobre-se quem ele é. Tem muita gente boa que está sendo desprezada e muita gente ruim que está sendo exaltada. Veja bem, isso também é importante a gente entender. Yaakov também foi um grande líder da sua nação. Quando ele desce para o Egito, com sua família, ele desce liderando a nação de Israel ali no Egito. Mantendo os costumes, mantendo as tradições. Uma das coisas que o Midrash nos conta, que Yaakov pediu para que se preparasse em Goshen, era uma yeshivá, uma escola rabínica. Para quê? Para no Egito eles continuarem estudando a Torá, para não perderem as conexões com as suas origens. Ele não queria que os seus filhos, os seus netos e os seus descendentes se assimilassem no Egito e se tornassem iguais aos egípcios. Ele queria manter a sua identidade judaica, ele queria manter a identidade judaica da sua posteridade. Entendeu? Então, por isso, mesmo fora de Israel, ele manteve isso de uma forma muito tranquila, mas firme. Ele foi o líder da nação ali, e quando ele chega diante de Faraó, ele não chega como um velho, alquebrado, ranzinza, ele chega como o príncipe de Israel que está naquele lugar. Ok? Isso é também importante a gente entender isso aí. Vamos para o 7. Ambos foram abençoados pelo Eterno. Isso é uma coisa óbvia, irmãos. Vamos falar de novo do nível espiritual deles, porque isso é muito interessante. Vamos falar primeiro de Yaakov. Yaakov tinha um nível espiritual tão assim elevado, que quando ele sai da casa dos pais para ir para a casa dos seus parentes,
em Haran, ele tem um sonho, o sonho chama-se Sulam Yaakov, a escada de Yaakov. Tem um escrito judaico que diz que ele vê no alto da escada duas figuras. Ele vê um rosto de um homem de fogo e um leão de fogo. Você imagina o nível de experiência que ele está tendo. Depois lá, na casa dos seus parentes, ele é roubado e tudo, e chega um momento que ele fala assim, não, chega. E aí o Espírito Santo dá para ele as estratégias do que ele vai fazer. E tudo aquilo que ele coloca na mão, a ovelha tem que ser daquela preta, então vai dar só ovelha preta. A ovelha é malhada agora, dá malhada. Agora ele estrada, agora dá... Você entendeu? Tudo que ele vai fazer dá certo. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. Aí, quando ele vai embora, com as esposas e com os filhos, ele vai encontrar com o irmão. Antes de encontrar com o irmão, ele luta com um ser. E ali ele é marcado, ali o nome dele é mudado. Veja o nível de espiritualidade que esse homem tem. Veja o nível de comunhão que esse homem tem. E é importante, irmãos, a gente ver isso. A experiência que ele tem com anjos. A experiência que ele tem com o mundo espiritual. Muito, muito tremendo um negócio desse. Caminhando adiante. Número 8. Ambos foram os mais inteligentes de todos durante seu tempo. Isso é uma coisa também, irmãos, que se reflete até o dia de hoje no povo de Israel. Você vê a capacidade que Yaakov tinha de estar fora de casa e enriquecer. Ele passou 14 anos trabalhando por 2 mulheres. Ele ficou mais 6 anos com os parentes. Em 6 anos ele enriqueceu mais do que os parentes. Como assim? O homem carregava a bênção do Eterno. O que ele foi roubado em 14 anos, em 6 o Eterno devolveu para ele. Inteligência. E não é só uma inteligência física, é uma inteligência espiritual. É uma inteligência que capacita a pessoa a fazer coisas que os outros não podem fazer, porque eles não estão enxergando. Ele olhava para uma coisa e dizia, isso aqui vai dar certo, e faz. Você pega Yosef. Yosef, quando ele... está na casa de Potifar, depois ele vai para a cadeia, em todo lugar onde ele vai, tudo que ele faz dá certo, ele tem sempre a solução para os problemas, ele não é um homem que traz problemas, é um homem que traz soluções, e isso é muito diferente. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho para ele, e o Espírito Santo pega e diz assim, o sonho é esse aqui, ó. E dá para ele a interpretação do sonho, mas não só a interpretação. Dá para ele a estratégia dos anos de fartura e depois de fome. E fala para ele o que ele devia dizer para Faraó para que o Egito não precisasse passar por mais problemas. Ele deu toda a logística que o problema se apresentava. Veja só que coisa extraordinária. Amados, quando nós temos uma vida diante do Senhor, Ele nos coloca em lugares onde nós vamos ser os melhores. Ah, Rabino, mas eu não tenho estudo, eu não tenho condições. E quem diz que você, num primeiro momento, precisa disso? Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Isso é óbvio. No segundo momento, você precisa se preparar sim, porque dentro do teu conhecimento, o Senhor vai abrir coisas novas para você e vai te colocar em posições destacadas. O número 9. Ambos morreram no Egito. Tanto Yaakov quanto Yosef morreram no Egito. E é interessante isso também, porque como eles estavam fora da terra de seus pais, eles acabaram sucumbindo naquele lugar. E morreram ali, mas o número 10 ele é interessante porque ele completa o número 9. Eles morrem no Egito, mas eles são enterrados em Israel. Ou seja, os corpos deles não ficaram no Egito. O Egito não era digno de ter na sua terra os corpos de 2 gigantes.
dois homens fantásticos que o Eterno havia levantado, tanto Yaakov quanto Yosef. E algo, irmãos, que a gente comenta, quando Yaakov vai chegando no Egito com a sua família, tem um midrash que diz que os egípcios comentam assim para Faraó, né? Olha, se o filho desse homem já trouxe tudo isso para o Egito, imagina o homem que está chegando e a família. Isso se chama reconhecimento. Reconhecer a unção que está sobre a vida de alguém. E o que dói é que o pessoal de fora, nesse caso os egípcios, reconheceram isso. Quantas vezes nós temos servos do Eterno de qualidade, mas nós andamos na contramão disso, nós preferimos outras pessoas. Vou dar 2 exemplos para vocês. Tem tanta gente boa no Brasil, tanto homem de Deus, mas prefere chamar a gente de fora. E às vezes chama pregador de fora, chama cantor de fora. E aqui dentro nós temos pessoas com um conhecimento e uma unção assim maravilhosa, mas não dá valor. A mesma coisa para os escritores. Escritores brasileiros, estou falando de gente que mexe com essa área judaísmo messiânico, a área cristã. Tem tanto autor bom, mas as editoras publicam o quê? Autores estrangeiros. Preferem traduzir o livro de um autor estrangeiro do que buscar aqui novos valores. Tudo isso, irmãos, pesa. O mundo acaba reconhecendo, porque o mundo fala assim, puxa vida, esse camarada carrega um negócio que é excepcional. O Egito se curva diante de Yosef e depois de Yaakov e da sua família. E veja como eles foram abençoados. Yosef salva a nação do Egito da tragédia, da fome, e salva outras nações que estão no entorno. O trabalho que esse homem fez foi algo excepcional, reconhecido por eles. Mais uma vez, um trabalho que foi feito e ele não era divulgado para todo mundo, mas tinha alguém nos bastidores trabalhando e as coisas iam naturalmente acontecendo. Será, irmãos, que nós não temos reconhecido o trabalho de outras pessoas, trabalhos muito bem feitos de edificação da casa do Senhor, da edificação do corpo do Mashiach aqui no Brasil? O que será que nós precisamos fazer para reconhecer isso? Será que nós vamos perder essas pessoas? Será que nós precisamos esperar que eles saiam e sejam reconhecidos lá fora, e quando volta, diz assim, agora o fulano, nossa, agora o fulano, ele veio do exterior, e lá ele foi agraciado com isso, assim. Precisa esperar acontecer isso, né, irmãos? Para a gente reconhecer. Infelizmente, essa é uma dura realidade que nós vivenciamos hoje aqui no Brasil. Mas, Baruch Hashem, eu espero que a gente possa mudar isso, porque aqui também existem homens e mulheres que são grandes homens de Deus e mulheres de Deus que merecem o nosso respeito e a nossa atenção. E nós precisamos valorizar esse tipo de pessoa. Deixa eu continuar falando sobre uma outra coisa. Eu queria agora rapidamente falar sobre a túnica de Yosef. Ele ganha do pai uma túnica chamada Kutonet Passim, em hebraico. E essa túnica de várias cores que ele ganhou era algo assim dado só para gente de muito destaque. E ele ganha a túnica porque ele era o filho amado de Yaakov. E você percebe que os irmãos de Yaakov ficam com ciúmes dele. Sabe por quê? A palavra kutonet em hebraico, ela vai dizer respeito à túnica do sumo sacerdote, ou a túnica dos sacerdotes, né?
Então, Yaakov estava dizendo que Yosef seria o homem que comandaria a família espiritualmente. Ele seria o herdeiro espiritual da bênção. Só que isso é dado para o primogênito. E nesse caso, Yaakov conhecia bem os filhos que tinha. E quando Yosef nasce, ele detecta tudo isso em Yosef, ele diz, ele vai ser o meu herdeiro espiritual. Assim como nós temos outros exemplos de homens que são discipulados por outros e passam a herança espiritual e passam a unção. E o caso mais famoso são Elias e Eliseu, que não eram da mesma família, mas que o legado é transmitido de um para o outro, inclusive a unção. E neste caso aqui, o legado espiritual está sendo passado por completo. Ou seja, Yosef estuda com o pai, com o avô, estuda com Shem, que foi um homem de Deus de uma grandiosidade também muito extraordinária. Além disso, ele tem também toda essa vivência que o pai estava dando para ele a nível de Torá, e a experiência que ele vai ter em Mitzraim, no Egito, para que ele pudesse continuar levando adiante todo esse legado da tradição judaica. Então, quando ele recebe essa túnica, os irmãos olham para ele e dizem assim, poxa, até isso agora ele está ganhando? Agora ele vai ter a ascendência espiritual sobre nós? E quando ele fala dos sonhos que ele tem, que são sonhos proféticos, aí a coisa fica pior ainda, porque os sonhos dele remetem ao futuro, o momento em que os irmãos se curvariam diante dele, o pai se curvaria diante dele. Veja que isso é uma coisa muito intensa, irmãos. Eles tinham raiva dele por causa dos sonhos. Ele não tinha culpa de carregar uma unção profética assim como o pai carregava. Até isso, o Eterno deu para Yosef, que tinha dado também para Yaakov, a unção profética. Nenhum dos outros irmãos recebeu isso, mas Yosef recebeu. Veja que coisa impressionante isso, irmãos. Então, quando ele recebe aquela túnica, aquela túnica sacerdotal, vamos chamar assim, ela era passim, ela era listrada de várias cores. E essa palavra passim em hebraico, ela é um acróstico, que ela mostra tudo que Yosef iria passar. Ela tem na letra Pei, Potifar, no Samer, Shoharim, que são os comerciantes, no Yud, Ismaelit, que são os ismaelitas, e depois na letra Men, os midianitas, né? Então você percebe que aquela túnica também tinha uma conotação profética. Ela falava do que Yosef iria passar até chegar à presença de Faraó. E isso mostra pra gente que muitas vezes nós não damos atenção para pequenas coisas que recebemos. Presentes que algumas vezes são proféticos. Coisas que chegam às nossas mãos têm uma conotação profética. Nesse caso aqui, a conotação profética, ela no princípio é boa, mas depois ela fala de tudo aquilo que Yosef vai vivenciar. Ele vai passar e que não vai ser bom para ele. Não vai ser no primeiro momento, porque aquilo vai servir como um treinamento para Yosef. Aquilo vai servir como pontos de referência naquilo que ele vai fazer no futuro. Ou seja, ele vive experiências que ele não quer repetir no futuro. Ele não vai fazer com as pessoas o que fizeram com ele. A experiência negativa não vai servir como elemento de vingança no futuro. Ela serve como elemento construtor da alma e do caráter dele, para que ele não se torne como aquelas pessoas. Isso é importante. As nossas experiências dolorosas de perda, de traição, das angústias que nos fizeram passar, elas não são para que nós acumulemos tudo isso
no nosso coração, nos nossos sentimentos, e deixemos isso represado, esperando o momento de poder descontar tudo. Elas vão servir para que no futuro nós não façamos o mesmo com outras pessoas. Para que quando surgir uma oportunidade, nós não usemos aquilo como um elemento para que nós possamos então punir aquelas pessoas. Porque quem pune, irmãos, é o Senhor. E quando o Senhor resolve punir, amados, a punição é muito mais intensa e certeira do que a nossa. Nós, às vezes, achamos que nós temos condições de falar assim, eu vou me vingar de fulano, eu vou fazer isso assim, assim contra ele. Mas isso, da sua parte, pode não causar o efeito que você desejava. Mas quando o Senhor toca naquelas pessoas que mexeram conosco e provocaram uma série de desastres nas nossas vidas, o Senhor vai tocar no ponto vulnerável deles, até gerar arrependimento. Nas próximas porções da Torá eu vou falar um pouco sobre isso, quando o Eterno toca em pontos vulneráveis da família de Jacó para gerar o arrependimento. Mas aqui, Yosef sabe que ele está carregando algo diferenciado, ele sabe da preferência que o seu pai tem por ele, e ele entende isso. E quando ele tem os sonhos, ele sonha de forma profética com coisas que ele não entende, mas que ele sabe que vão acontecer um dia. Então você imagina que existem sonhos, existem palavras proféticas que nós recebemos, e quando a gente recebe, a gente fala assim, não vai ter como fazer isso comigo. Isso não vai acontecer. Eu já não tenho idade para isso. Não, isso aqui está fora do meu padrão. Só que uma profecia, o que ela é? O que significa uma profecia? Ela é um decreto celestial que o profeta saca e anuncia na terra. Para que aquele decreto celestial possa começar a dar o início de algo, para depois se consumar num momento apropriado. A profecia nem sempre ela se cumpre imediatamente. Existem profecias que levam anos para se cumprir, mas quando ela se cumpre, o impacto dela é maravilhoso, porque aquilo traz algo diferenciado para a vida das pessoas, inclusive de quem recebeu a palavra profética. E interessante, o cumprimento da profecia não afeta só aquele que recebeu a palavra. As pessoas que estão no entorno também receberão um impacto profético. E isso é muito interessante, irmãos. Isso é algo que nós precisamos aprender. Tá? Que a profecia ela é algo muito lindo. E nós não podemos desprezar a profecia. Podemos julgar o profeta, a palavra que ele disser, sim. Mas desprezar a profecia nunca. Tá? Nós temos que olhar e falar assim, vou guardar no meu coração e aguardar o momento que ela vai se cumprir. Porque quando ela começa a se cumprir, o Senhor vai dando pequenos sinais. Ele fez isso com Yosef, ele fez isso com Mordecai, lá no livro de Esther, e ele vai fazer conosco, devagarinho, tá? Até que as coisas possam se consumar. Deixa eu agora mostrar uma coisa para você. Quando chegou a época do Império Romano, né, aconteceu uma coisa interessante, porque os romanos, eles ficaram sabendo, né, da história que havia acontecido, quando os irmãos de Yosef jogaram ele na cadeia. E eles quiseram, então, punir os judeus. Então, o que ocorreu? Os romanos puniram 10 sábios, que equivalem aos 10 irmãos de Yosef, que permitiram que ele fosse para Mitzraim daquela forma cruel. E esses 10 sábios foram, tá? Rabi Shimon ben Gamliel, que foi decapitado. Rabi Ismael Cohen Gadol, a sua cabeça foi esfolada viva. Rabi Akiva
o seu corpo foi penteado com ancinhos de ferro em brasa. Rabi Hanaya ben Tradion, ele foi queimado vivo, envolto num Sefer Torá com lã molhada no coração para mantê-lo vivo e prolongar sua agonia, tá? E Rabi Huspis Hamiturgaman, Rabi Eleazar ben Shamua, Rabi Hanina ben Harinai, Rabi Yesheiav Hasofer, Rabi Yehudá ben Damá e Rabi Yehudá ben Bavá. Todos eles foram punidos pelos romanos para castigarem, para expiarem aquilo que havia sido feito com Yosef. Quem fez isso foi o imperador romano Adriano, que decide punir os judeus, os sábios, pela venda de Yosef. Então, isso mostra também, irmãos, uma outra coisa. Como o mundo, quando eles têm ódio da gente, como Adriano tinha dos judeus, ele pega, então, esse evento que aconteceu lá, e que não tem nada a ver com o Império Romano, não tem nada a ver com ele, mas ele decide, como imperador, punir os judeus. Ah, vocês fizeram uma coisa errada lá, seus antepassados fizeram uma coisa errada, eu vou punir vocês em nome de Yosef, para expiar a culpa daquelas pessoas pela venda de Yosef. Veja que absurdo isso. Mas Adriano fez isso. O imperador Adriano fez isso. E olha que coisa, irmãos. Por isso, irmãos, nós que somos judeus, nós sofremos perseguições pelas mais estúpidas e esdrúxulas causas que você pode imaginar. Nós somos perseguidos por crermos em Yeshua. Somos perseguidos porque andamos de kippah, de talit katam. Eles não gostam da gente por causa disso. Existem judeus que nos odeiam por causa disso. Porque eles são secularizados. E olham pra gente e dizem assim, vocês seguidores de Yeshua, por que vocês têm que andar desse jeito? Outra coisa, as pessoas às vezes não gostam da gente porque nós somos judeus messiânicos. Por aquilo que nós fazemos, pelas festas que nós fazemos. Imagine isso. Eu tive experiências de ter sido rejeitado e odiado por crentes em Yeshua, dentro de igrejas evangélicas, ao longo da minha caminhada. Eu tive uma coisa muito interessante que eu vivi em Belo Horizonte, isso há uns 30 anos atrás aproximadamente. Eu tinha acabado de pregar numa igreja e eu desci do altar, o culto já tinha encerrado, eu desci do altar e fui pelo corredor do meio e veio um senhor se aproximando de mim. Ele chegou diante de mim, ele levantou o dedo assim, pôs o dedo no meu nariz e disse, eu odeio você, porque você matou o meu Senhor, então se eu pudesse eu te matava agora. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei congelado ali, olhando para o rosto daquele homem, depois para as costas dele, obviamente. Ele pegou calmamente e foi embora. Isso é para você ter a noção do quanto nós, por fazermos a coisa certa, somos odiados. Então, eu gostaria de terminar essa paraxá falando para você sobre isso, sobre fazer a coisa certa. Yaakov e Yosef fizeram a coisa certa e foram recompensados pela sua postura. Não deixe de fazer a coisa certa. Se todo mundo está fazendo errado, não faça errado porque eles fazem errado. Ah, Rabino, mas eles vão me discriminar porque eu estou fazendo certo. Mas não venda a sua salvação por nada. Não abra mão do seu caráter por nada. Da sua comunhão com Yeshua, da sua emuná em Yeshua. Não abra mão disso, só porque está todo mundo fazendo diferente. Você não quer ser um alienígena? Eu sinto muito, não tem como. Quantas vezes, irmãos, eu e a minha família, andando aqui no interior de São Paulo, eu ia para o shopping, e ainda vou, né?
com kippá, com talit katan, e as pessoas olham e dão risada, apontam, fazem piada. Mas você acha que por isso eu vou deixar de ser quem eu sou? Você acha que por isso eu vou abrir mão da minha emuná? Você acha que eu vou fazer diferente para agradar a eles? A gente não consegue agradar o mundo, irmãos, a gente não consegue agradar Satanás. Aliás, nós nem devemos fazer isso, nós devemos agradar ao Senhor. Se você fizer alguma coisa para agradar as pessoas, elas vão procurar outra coisa para poderem te acusar. Então não faça isso, seja você. Seja um crente fiel em Yeshua, seja um homem ou uma mulher, tementes a Yeshua. Ande pelas ruas de cabeça erguida, você não é um pária, você não é alguém que precisa andar por aí rastejando, você é filho de príncipes e de princesas. Os nossos antepassados morreram por causa da nossa fé, nós temos que fazer o mesmo. Levante a sua cabeça, e ainda que Adriano tenha matado 10 sábios, o Senhor levantou outros tantos para poderem suprir a ausência daqueles sábios. E hoje Israel está vivo, o povo judeu, por causa desses homens que morreram, pela fé que eles tiveram no eterno, na palavra do Senhor e no Mashiach. Eu convido você hoje a carregar essa fé no seu coração e a dizer o seguinte: eu não me curvo por nada e nem por ninguém. Am Israel Rai, o povo de Israel vive, e nós vivemos junto com ele, através do nosso Mashiach Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, B'Shem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.